Olá, tudo bem? Estamos de volta com o Conexão Avante e hoje estamos aqui junto com o Igor, nosso coordenador de engenharia. Exatamente, Roque. Hoje a gente vai falar um pouco sobre rede Wi-Fi e nada melhor do que trazer um especialista na área, um parceiro nosso, que é o Pedro, da Fênix Contact, para falar um pouco para vocês sobre rede Wi-Fi na indústria. Obrigado pelo convite, Igor. Obrigado, Roque, pelo convite. Será um prazer a gente conversar um pouco sobre rede sem fio na indústria, né? Um assunto que ainda é um tabu, né? Para a gente tratar isso de uma maneira mais leve, tratar isso de uma maneira mais palpável para todos. E a Fênix tem expertise nisso no mercado e a ideia é a gente desmistificar um pouco esse assunto. Então, Pedro, falando justamente sobre isso, né? Sobre que a rede Wi-Fi ainda é um tabu, né? Porque dentro da indústria ainda há um medo de se usar uma rede Wi-Fi e tal, até porque se compara muito ao uso de uma rede Wi-Fi em casa, na sua casa, e você sabe que existem muitas quedas de rede e tal, e quando a gente está falando de máquina, a gente tem muito medo, né? Então, assim, qual a tua opinião aí sobre o atual momento aí desse uso dessas redes dentro da indústria? Toda tecnologia nova, ela encontra barreiras, né? Isso acontece desde o início dos tempos, né? E cada vez mais as tecnologias sem fio, elas têm ganho espaço dentro da indústria por conta das vantagens que esse tipo de tecnologia traz. Claro, o grande universo das conexões de rede, falando dentro da indústria, ainda é o universo do cabo. As redes cabeadas, elas ainda ocupam um espaço muito grande, mas a informação que a gente tem que tomar para si a partir de agora é que o crescimento das redes sem fio tem aumentado ano a ano. Por que isso acontece? Porque, apesar de todos esses medos em relação às conexões sem fio, a rede sem fio é uma rede que ela traz mais benefícios do que problemas. Por exemplo, o primeiro benefício de uma rede sem fio é a escalabilidade do processo. Todas as vezes que você precisa expandir uma rede cabeada, você tem que fazer uma infraestrutura para tanto e estender essa infraestrutura para esses equipamentos novos. Quando a gente fala de uma infraestrutura de rede sem fio, essa rede ela já é projetada para ser expansível. Eu não preciso de uma nova infraestrutura para criar um novo elemento de rede. Basta que esse meu novo elemento de rede se conecte de maneira sem fio e entre no meu ambiente de rede que já está planejado para isso. Quando a gente fala de medos, quando a gente fala de receios em relação às interferências, como você bem falou, as redes industriais hoje conseguem minimizar as interferências do meio, garantindo que uma rede sem fio dentro da indústria seja tão segura quanto uma rede cabeada nesse mesmo ambiente. Então, eu acho que muitas vezes também tem a questão da capacitação técnica, né? Porque a gente tem hoje clientes ainda que eles não querem nem usar redes ainda, nem a Profinet, nem DeviceNet, porque quando tem um problema de manutenção corretiva, ele precisa ter uma certa qualificação para poder atuar, entendeu? Então, assim, a gente tem hoje clientes que chegam e dizem, eu quero tudo por cabo, até inversor de frequência, eu quero que seja por entrada analógica, eu quero fazer todo esse processo cabeado. E assim, é como se a gente estivesse dando um segundo passo sem a gente ter dado nem o primeiro ainda, né? Eu acho que o importante nesse momento, né, nesse momento de expansão das redes sem fios na indústria, é a gente mostrar cada vez mais os benefícios que esse tipo de conexão traz para o cliente. E como também são fáceis, né? Sim, a facilidade de implementar e configurar esses ambientes, esses elementos de uma rede sem fio. A grande palavra ainda é tabu. Tecnicamente falando, não existe uma motivação para não se utilizar uma rede sem fio em detrimento de uma rede cabeada quando os ambientes são propícios. Entendi. Mas eu acho que hoje a gente ainda cai muito no erro de projeto, né? Porque existe uma necessidade de um estudo prévio, né? De quando você for implementar. Por exemplo, o Igor, ele é o nosso coordenador de engenharia, a gente já partiu de diversos sistemas que tem rede sem fio e a gente já pegou problemas diversos de falhas de projeto. Tipo, só para ter ideia, a gente tinha um cliente que ele armazenava um produto que quando aquele armazenamento ele estava cheio, aquele produto ali interferia diretamente no sinal.
e aquele sinal começava a cair e ninguém sabia o que era, até a gente conseguir, não foi, Igor? Exato. É uma questão de projeto, né? de conseguir projetar, Roque, o sistema corretamente. Né? Em algumas situações é necessário que a gente tenha essa avaliação do projeto para fazer isso. Pedro, numa situação dessa, quais são as preocupações que a gente deve ter? Antena, rádio, como é que funciona? Quando a gente fala de um enlace de rede, algumas variáveis entram no processo. Tá? Então, algumas delas vocês já falaram, né? As barreiras que eu tenho entre os pontos de comunicação. Se essa comunicação ela vai ser ponto a ponto ou se ela vai comunicar diversos elementos. Isso tudo vai definir. Essas perguntas elas são importantes porque elas vão definir, por exemplo, qual é o tipo de antena que eu vou utilizar. Se vai ser uma antena que vai ser omnidirecional para espalhar potência em 360 graus. Se vai ser uma antena direcional para espalhar potência num ponto específico, para eu ganhar distância, para eu ganhar potência direcionada, para eu aumentar a qualidade desse sinal nesse ponto. Quais são as alturas das minhas antenas, né? Depende se eu vou ter algum tipo de barreira ou o próprio prédio do cliente ou algum tipo de vegetação para definir as alturas dessas minhas antenas, qual é o tipo de sinal que eu vou estar trabalhando, porque isso é um ponto importante. A partir do tipo de sinal, a partir do tipo de medição que eu vou fazer, a partir do tipo da comunicação, vai determinar muito qual é o tipo de elemento rádio que eu vou utilizar, qual é o tipo de tecnologia que vai ser utilizada. Por exemplo, se eu vou estar trabalhando com uma telemetria, numa infraestrutura para uma estação elevatória, por exemplo, eu vou estar falando em geral, ou sinais de entrada e saída, ou sinais que já são sinais seriais. E vou estar trabalhando com grandes distâncias. Então, rádios em 900 MHz, por exemplo, são mais aplicáveis a esse tipo de solução. Quando eu preciso de uma solução aonde eu tenha eu preciso de uma velocidade de comunicação maior, eu vou precisar trabalhar com base Ethernet em algum dos pontos, por exemplo, as taxas de transmissão elas crescem, então eu vou para um conceito de um Wi-Fi em 2.4 GHz ou em 5 GHz, né? Até você passar para elementos de conexão próxima, por exemplo, aonde eu preciso apenas transpassar uma barreira ou atender uma distância pequena que eu não posso passar um cabo porque eventualmente a minha máquina é móvel. Tudo isso vai determinar qual o tipo de tecnologia que eu vou utilizar e esses são pontos importantes, porque nem sempre uma tecnologia vai atender uma demanda. Então, saber onde nós estamos dentro da indústria, qual é o tipo de sinal que eu vou estar trabalhando, qual é o tipo de cobertura que eu preciso, com quem eu vou falar, quais são os elementos na rede que vão se comunicar. Isso é importante para a gente, primeiro, definir a nossa tecnologia. Definir a tecnologia, entender o nosso ambiente para a gente definir como esse enlace de rádio vai ser feito. Se eu vou precisar de 1, 2, 3, 4 antenas, se vai precisar de repetidor, se não vai precisar de repetidor, qual é o tipo de antena, a potência que essas antenas precisam ter para atender essas distâncias envolvidas e quantos elementos eu vou ter na minha rede para eu poder projetar a escalabilidade da minha rede também. Então, acho que o primeiro ponto é entrar em projeto. A gente definir um bom projeto, além da necessidade, é claro, define-se um bom projeto e se inicia o trabalho. Feito isso, as vantagens são inúmeras. É isso aí, pessoal. Nesse primeiro vídeo o assunto já rendeu bastante aí, já podemos falar de várias características da rede Wi-Fi dentro da indústria e nos próximos vídeos estaremos falando um pouco mais sobre esses assuntos, sobre os custos envolvidos, sobre as etapas de um projeto de rede sem fio. Fica aí conosco no Instagram e espere os novos vídeos que virão.